Olá! Hoje a gente vai analisar a trajetória de uma figura que, olha, é central em uma das maiores denominações pentecostais do Brasil, mas que talvez seja pouco conhecida fora de seus muros. Estamos falando de Victório Angra, um líder que moldou a Congregação Cristã no Brasil, a CCB. As nossas fontes aqui são biografias, documentos da igreja, registros históricos, e a missão é entender como a liderança dele, que era discreta, mas absolutamente decisiva, foi crucial em momentos de transição, de expansão e, principalmente, na resolução de uma crise que, nossa, poderia ter rachado a igreja ao meio. Pois é, e o interessante é que a história dele começa de um jeito muito, mas muito atípico, que já sinaliza o tipo de líder que ele seria. E em momentos de altíssima pressão, a principal ferramenta que ele usou foi a própria história do fundador da igreja. Foi um lance de mestre para manter a unidade. Há um estudo de caso assim fascinante sobre como a personalidade de um único líder pode definir o destino de uma instituição religiosa em escala mundial. Vamos começar por esse início atípico que você mencionou. A forma como o Victório Angra entrou para o ministério já meio que quebrou o protocolo. Ele nasceu em 1920 e foi ordenado ancião em 1948, lá na Congregação da Penha, em São Paulo. O que me chama a atenção nas fontes é a expressão de que ele foi ordenado diretamente do banco. O que isso significa na prática? Porque, para quem está de fora, soa como se tivessem escolhido alguém ali aleatoriamente. Obviamente não foi aleatório, mas a sua impressão está certa. Foi uma quebra de protocolo impressionante. Geralmente, existia uma trajetória esperada, né? Uma escada de cargos ministeriais. O que aconteceu ali foi um reconhecimento público direto da maturidade do preparo espiritual dele. O ancião que o ordenou, o Luiz Pedroso, basicamente olhou para ele, sentado entre os demais membros, e o chamou por ordenação, pulando todas as etapas formais. Isso demonstra uma confiança, assim, extraordinária no caráter e na capacidade dele, desde muito cedo. Era como dizer, este homem já está pronto, não precisa de mais provas. E essa confiança se mostrou bem fundamentada, pelo visto. O Angra passou décadas no Conselho de Anciãs, que é o órgão máximo de decisões da CCB, e foi vice-presidente durante a gestão de outra figura lendária, né? O Miguel Spina. E quando Spina precisou se afastar por problemas de saúde em 91, foi o Angra que assumiu a presidência, liderando a igreja no país todo até falecer em 1995. Exato. E suceder o Miguel Spina não era uma tarefa fácil, viu? A presidência do Spina foi muito longa, muito marcante. Angra assumiu num momento delicado, de transição. Ele precisava ser um estabilizador, uma ponte entre a era de Spina e o futuro da igreja. E ele conseguiu isso com um estilo de liderança que as fontes descrevem como um equilíbrio muito interessante. Que equilíbrio seria esse? Por um lado, uma firmeza doutrinária inabalável. Ele era um guardião rigoroso dos ensinamentos da igreja. Mas, por outro lado, uma humildade e uma postura pacificadora que chegavam a surpreender. É um detalhe muito revelador nos registros. Menções de cartas que ele escreveu pedindo perdão por comentários que ele mesmo havia feito no passado e que depois julgou terem sido inadequados. Sério? Isso é muito raro. Exato. Mostra um líder com uma capacidade de autoavaliação e uma preocupação pastoral que vão muito além da simples administração. Ele não estava preocupado com a própria imagem, mas com a integridade das suas relações e do seu ministério. Essa combinação de firmeza com diplomacia parece ser a chave, então, para entender não só a liderança dele aqui no Brasil, mas também o papel fundamental que ele teve na expansão da igreja pelo mundo, certo? Sem dúvida. Essa característica foi a sua principal ferramenta no cenário internacional, muitas vezes atuando ao lado do Miguel Spina. Veja o caso da América do Sul. Não eram só visitas protocolares, como as que ele fez à Argentina e à Bolívia em 1960. Em 1969, por exemplo, ele foi para a Argentina com uma missão específica, trabalhar na unificação de uma congregação local, a Assembleia Cristiana de Vila Linte, ao Ministério Brasileiro. E imagino que isso não tenha sido um processo simples, de só chegar e dizer, olha, agora vocês fazem parte de nós. De forma alguma. As fontes descrevem um processo delicado de negociação.
Ele teve que construir confiança com a liderança local, alinhar pontos doutrinários que talvez tivessem ali algumas divergências e, principalmente, convencer a todos de que a união traria mais força do que independência. Não foi uma imposição, foi uma conquista diplomática. Ele era um construtor de pontes, então. Exato. Ele fez o mesmo na Europa, em Portugal e na Espanha, lá em 1962. Ele sabia construir pontes. E a conexão com os Estados Unidos parece ser especialmente simbólica. Ele visitou o próprio fundador da CCB, o Louis Franciscon, em Chicago em 59 e de novo em 63. E depois, no final dos anos 70, ele e o Miguel Espina foram peças-chave na organização da Christian Congregation in the United States, a CCOS. O que é fascinante sobre a criação da CCOS é que ela não foi uma simples exportação do modelo brasileiro. O trabalho deles foi muito mais sutil. Eles se aproximaram de congregações pentecostais ítalo-americanas que já existiam, mas que eram independentes, e as convidaram para se juntar sobre a mesma bandeira doutrinária. Ah, entendi. Foi um trabalho de unificação, sabe? De resgatar e consolidar a herança do movimento pentecostal italiano na América do Norte sob uma nova estrutura mais organizada. Isso exige visão de longo prazo e uma habilidade imensa de diálogo. E essa habilidade de diálogo seria testada ao limite. Porque aqui a história chega num ponto de tensão máxima, um momento que, segundo as fontes, poderia ter causado uma fratura muito séria na igreja. A gente está falando da controvérsia do rebatismo na Itália em 1976. Exatamente. O estopim foi um cooperador brasileiro que estava atuando na Itália, um homem chamado Nick. Ele começou a pregar que os fiéis italianos precisavam ser rebatizados. A alegação era que o batismo que eles tinham recebido antes era inválido, era só um banho. Nossa! E que sem esse novo batismo, eles não poderiam se sentir seguros de serem salvos. Isso é uma acusação gravíssima. É mais do que uma divergência teológica. É um ataque direto à validade da fé daquelas pessoas. As fontes citam uma frase dele que é chocante. Sim, ele chegou a dizer publicamente que os fiéis estavam meio salvos, mas em fase de putrefação. Que pesado. Imagina o impacto disso dentro de uma comunidade. Gera medo, divisão, insegurança. A situação ficou insustentável e a notícia, claro, chegou ao Brasil. A intervenção do Angaré foi imediata e enérgica. E qual foi a estratégia dele? Porque ele poderia ter entrado numa guerra teológica de versículos e interpretações que poderia durar anos. E essa foi a genialidade da abordagem dele. Ele não caiu nessa armadilha. Ele enviou uma carta descrita como severa a esse Luciani. Mas o argumento central não era uma complexa dissertação teológica. Era algo muito mais simples e dentro daquela cultura infinitamente mais poderoso. Ele apontou para a única figura de autoridade incontestável na igreja, o fundador, Louis Franciscon. Certo. Vamos detalhar esse argumento porque ele é o ponto de virada da história. Angari lembrou a todos que o próprio Franciscon havia sido batizado na chamada fórmula trinitária, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nunca jamais sentiu a necessidade de ser rebatizado quando iniciou o movimento. Para o Franciscon e, portanto, para a doutrina que ele estabeleceu, o que validava o batismo era a fé e a regeneração da pessoa, não as palavras exatas ditas pelo pastor no ritual. Angari usou essa verdade histórica para cortar o mal pela raiz. Isso é uma jogada de mestre em termos de política eclesiástica. Ele não está criando uma regra nova. Ele está dizendo, eu estou apenas seguindo o exemplo do nosso fundador. Qualquer um que discordasse dele estaria, na prática, questionando a autoridade e a experiência espiritual do próprio Franciscon. É um argumento quase impossível de refutar. Exatamente. Ele encurralou os dissidentes. E foi além. Na carta, ele advertiu que esse tipo de exclusivismo, de criar barreiras e exigências que o próprio fundador não reconhecia, faria com que a igreja fosse infamada, vista de fora como uma seita. Ele estava protegendo não só a unidade interna, mas também a reputação da igreja. Mas é curioso que, mesmo com essa intervenção tão forte, a questão não morreu completamente. Ela ressurge em 1992, quase 20 anos depois. O que mudou nesse meio tempo para que uma controvérsia que parecia resolvida explodisse de novo? É um sinal de como certas tensões doutrinárias podem ficar
latente, sabe? Em 1992, o problema voltou a surgir na Itália. E a resposta do Angari, já como presidente do conselho, junto com os outros anciãos, foi igualmente firme, mas com uma camada a mais. Eles escreveram aos líderes italianos, reforçando a mesmíssima posição. Irmãos batizados por imersão, com fé sincera, deveriam ser aceitos sem a necessidade de um novo batismo. Ponto final. E qual foi essa camada a mais que você mencionou? Eles foram ainda mais longe e instruíram os membros brasileiros que por acaso estivessem visitando ou morando na Itália a não se intrometerem nos problemas locais. Interessante. Foi uma afirmação clara de respeito à autonomia da Igreja italiana. Era como dizer, nossa posição doutrinária é esta e confiamos que vocês, líderes locais, têm a capacidade de resolver isso. E nós, do Brasil, não vamos praticar nenhum tipo de colonialismo religioso. Foi uma demonstração de confiança. Que fortaleceu os laços em vez de impor uma solução. Olhando para toda essa trajetória, da ordenação direto do banco até a gestão de uma crise internacional, o que fica como legado principal de Victório Ungaré? É interessante porque, como acontece com muitas figuras históricas reverenciadas, começam a surgir lendas, né? As fontes mencionam que, no imaginário coletivo da igreja, existem relatos místicos não oficiais sobre ele, como um suposto episódio de levitação durante um culto. Uau! Levitação. Obviamente isso não é algo documentado oficialmente, mas o que a própria existência de um boato como esse nos diz sobre a forma como os fiéis o enxergavam? Diz que ele era visto como alguém de uma espiritualidade excepcional, quase sobrenatural. Esse tipo de história surge para tentar expressar uma reverência que as palavras comuns não conseguem capturar. Mas a ironia é que o legado real dele, o que está nos documentos e nas estruturas que ele deixou, é algo bem mais pé no chão. E talvez por isso, ainda mais impressionante. Que seria? Olha, no fim das contas, o grande legado que ele deixou, o que realmente marcou, foi a capacidade de formar novos líderes e, principalmente, de consolidar a administração da igreja. Ele foi o homem que arrumou a casa. Entendi. Foi a ponte segura na transição de liderança após a longa era do Miguel Spina. Foi a voz da razão e da autoridade histórica durante uma crise doutrinária que ameaçava a identidade internacional da igreja. Ele não buscou o crescimento a qualquer custo, ele garantiu a continuidade, mantendo a igreja fiel às suas origens enquanto a preparava para o futuro. A história de Victório Ungari, então, é a jornada de um líder que, chamado de forma incomum, diretamente do banco, chegou ao mais alto posto de sua denominação. E de lá, ele não apenas gerenciou o crescimento, mas protegeu a essência da igreja, usando a própria história dela como a sua principal bússola. E fica uma reflexão final, né? Num cenário religioso frequentemente marcado por cismas e divisões, por causa de rituais, de palavras, de fórmulas, o exemplo do Ungari é muito poderoso. Ao priorizar a fé essencial da pessoa sobre a forma exata do batismo, ele nos desafia a pensar sobre o que realmente constitui o núcleo de uma crença. E, mais importante, sobre o que são as barreiras que muitas vezes nós mesmos construímos em volta desse núcleo.